Você já parou para pensar no poder que 11 pessoas têm sobre a sua vida, sobre o seu voto e até sobre a democracia inteira de um país? 11 ministros não eleitos pelo povo, mas indicados por políticos podem decidir o destino do Brasil. Esse é o Supremo Tribunal Federal. Mas afinal, o que é o STF? Para que ele serve? E por que nos últimos anos ele se tornou tão polêmico e questionado? O Supremo Tribunal Federal foi criado com a Constituição de 1891, inspirado no modelo da Suprema Corte dos Estados Unidos. O objetivo era simples: ser o guardião da Constituição, garantindo que nenhuma lei ou ato de governo ultrapasse os limites estabelecidos pela Carta Magna. Desde o início, a ideia era proteger o cidadão contra abusos do Estado, força do Executivo, do Legislativo ou de autoridades locais. O STF é composto por 11 ministros, nomeados pelo Presidente da República e aprovados pelo Senado. Eles têm mandato vitalício até os 75 anos. Ou seja, podem influenciar a vida política e jurídica do país por décadas. Isso já mostra o peso da instituição. Uma escolha presidencial pode mudar o rumo do Brasil por gerações. A principal função do STF é atuar como tribunal constitucional. Ele julga se uma lei é válida ou inconstitucional. Julga ainda crimes cometidos por autoridades de alto escalão. Presidentes, senadores, deputados federais e até ministros de Estado. Sua missão central é interpretar a Constituição e garantir que todos os demais poderes atuem dentro dela. O STF pode julgar ações diretas de inconstitucionalidade, quando uma lei contraria a Constituição, julgar recursos extraordinários, casos que chegam ao tribunal por envolver matéria constitucional, julgar autoridades com foro privilegiado, proteger os direitos fundamentais garantidos pela Constituição. Em outras palavras, ele é um árbitro final. Quando não há mais instância de recurso, é o STF quem dá a palavra definitiva. Mas aqui está o problema. O STF não foi criado para legislar ou governar. Ele não deve criar leis, essa é a função do legislativo. Ele não deve administrar políticas públicas, essa é a função do executivo. Sua função é julgar dentro da Constituição. Quando o STF se coloca acima dos outros poderes, ele rompe o equilíbrio republicano. Nos últimos anos, o STF passou a praticar o que se chama de ativismo judicial. Ou seja, interferir em decisões que deveriam ser do Congresso ou até do presidente. Exemplos não faltam. O Supremo decidiu sobre liberação de drogas, sobre união civil, sobre políticas ambientais e até sobre como a polícia deve atuar em determinadas situações. Em alguns casos, os ministros alegam que o Congresso foi omisso. Mas até que ponto 11 pessoas podem substituir a vontade de milhões expressa pelo voto? Essa tensão se agrava quando o STF anula decisões do Congresso, como se fosse um superpoder. Em um regime democrático, o povo elege seus representantes para legislar. Se o Supremo não eleito derruba decisões legislativas com frequência, estamos diante de um desequilíbrio perigoso. Montesquieu já alertava: quando o poder judiciário se une ao legislativo, não há liberdade. Da mesma forma, o STF tem invadido o campo do executivo. Em momentos recentes, vimos ministros suspendendo nomeações de ministros de Estado, interferindo em políticas públicas e até conduzindo investigações que tradicionalmente não caberiam ao judiciário. Isso mostra como o tribunal vem assumindo papéis que não lhe pertencem, enfraquecendo a separação dos poderes. Não se trata de negar a importância do STF. Ele é essencial para a democracia, mas a sua força precisa estar limitada à Constituição. Quando ministros agem movidos por preferências políticas ou ideológicas, transformam a toga em um trono. E isso gera uma crise de legitimidade, pois milhões de brasileiros começam a enxergar o Supremo não como guardião da lei, mas como agente político. Hoje o STF ultrapassou fronteiras perigosas. Ele não apenas interpreta, mas cria normas. Não apenas julga, mas governa. Não apenas limita os abusos, mas abusa do próprio poder.
Esse ativismo judicial desrespeita o legislativo, enfraquece o executivo e coloca em risco o próprio pacto constitucional. A democracia brasileira não pode ser refém de 11 ministros vitalícios. É hora de refletir. Queremos um Supremo que seja árbitro imparcial ou um Supremo que se coloque acima do povo e da Constituição? Se você acredita que é preciso debater os rumos da nossa democracia, inscreva-se no canal do Instituto Zarael. Aqui nós questionamos, refletimos e buscamos a verdade além das narrativas prontas. Curta, compartilhe e deixe seu comentário. O STF é guardião da Constituição ou se tornou um poder absoluto?